Aí da ceia do Senhor, e hoje nós começamos o livro de Apocalipse, então eu estou muito empolgado. Bom, vamos orar? Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, que nós podemos entregar, Deus, todas as coisas nas Tuas mãos e pedir a Tua direção. Senhor, me capacita nesse momento, Deus, para falar a Tua palavra ao Teu povo. Senhor, há tantos corações famintos nesse lugar, Deus. Há tantas almas sedentas, Senhor. Nós apresentamos, Senhor, tudo ao Senhor. E pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, por causa da Tua graça, por causa da Tua compaixão, tenha liberdade, Deus, de agir nesse momento. De falar conosco, de chamar a nossa atenção, de nos quebrar, ó Deus, se preciso for, de nos corrigir, Senhor. Deus, fica à vontade no nosso meio, mas nos permita sair desse lugar tocados e transformados para a glória do Teu nome. Sem Ti, Senhor, não podemos fazer coisa alguma, mas dependemos do Senhor. Amamos o Senhor, ó Deus. Amamos aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Por favor, continua. Eu peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido. Estudo do livro de Apocalipse. Esta noite nós vamos fazer somente uma introdução. Nós não vamos estudar verso a verso, mas mais tarde nós vamos fazer isso. Mas a introdução ela é bem importante, que vai te dar uma geral, assim, uma visão panorâmica do livro. Mas uma coisa muito importante, eu vou pedir para que vocês leiam o livro de Apocalipse, tá? Então, uma vez que nós vamos mergulhar no novo livro, é importante que vocês estejam assim, por dentro daquilo que vai ser falado aqui, né? Que você já leia, medite em casa, de modo que quando você chegar aqui, o Espírito Santo vai ampliando as coisas que você leu, né? O Espírito Santo vai lapidando mostrando aquilo que você não entendeu. Obrigado, Ana. Então, leia o livro, tá bom? Leiam o livro de Apocalipse em casa, façam anotações, anotem o que Deus falou com você, o que você não entendeu, e você vai ver como o Espírito Santo vai trabalhar, vai falar e vai transformar você. Compartilhe com as pessoas aquilo que você está aprendendo e faça perguntas na nossa comunhão nos lares às quartas-feiras, né? Toda quarta-feira, quando a gente se reúne, a gente rumina a palavra de domingo e ali nós podemos, aprender mais, né? Fazendo perguntas, compartilhando o que o Senhor nos falou. Então é algo muito importante. Vamos viver intensamente a verdade desse livro, tá? Segunda coisa, o tema do livro, né? O tema do livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, né? E é exatamente isso, o que o livro de Apocalipse é a revelação de Cristo, a revelação de Jesus Cristo. Então é muito importante saber que o tema do livro, o tema principal do livro é Jesus, né? Obrigado, Naldo. Muitas pessoas, elas olham o nome Apocalipse e a primeira coisa que vem é destruição, né? Guerra, fogo, né? Catástrofes. Mas o principal do livro é Jesus Cristo. Ele é o tema central do livro de Apocalipse. Então, é muito importante isso. Tem uma citação de um estudioso, né, o Mário Tenney, que ele, do começo do século, né, ele falou o seguinte, mas eu quero ler antes uma coisa. A profecia de João é, em primeiro lugar, a revelação de Jesus Cristo, não a revelação de acontecimentos futuros. Não se deve separar a pessoa da profecia, pois sem a pessoa, a profecia não poderia se cumprir. E nas palavras dele mesmo, ele diz, ele não é secundário à ação, Jesus, mas sim o tema central. Então é isso, não dá para a gente separar a profecia de Jesus da pessoa de Jesus. Ele é o tema central do livro, muito importante saber disso. Bom, em Apocalipse de 1 a 3, nos capítulos de 1 a 3, Cristo é apresentado como rei e sacerdote, exaltado, ministrando às igrejas, né? Essa é a figura apresentada nos capítulos de 1 a 3. Jesus como rei e sacerdote, ministrando às igrejas.
Do capítulo 4 ao 5, Jesus é apresentado no céu como Cordeiro glorificado de Deus reinando no trono. Dos capítulos de 6 a 18, Cristo é o juiz de toda a terra. Incrível. Em Apocalipse 19, ele volta à terra como rei vitorioso. Né? Como rei vitorioso. Primeiro ele veio como cordeiro, pronto para o matadouro, mas ele vai voltar como rei vitorioso. Amém? No capítulo 29 ele volta. O livro ele se encerra com Jesus sendo o noivo celestial conduzindo a noiva, a igreja, à cidade celestial gloriosa. E é tremendo, né? Poder viajar, passear por todos esses temas vai ser uma coisa incrível. O versículo-chave do livro, eu peguei 2 versículos-chave. São 2 versículos que você não pode falar de Apocalipse sem pensar neles, tá? Primeiro é o versículo 3 do capítulo 1. Apocalipse 1:3 diz: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém? Então, esse é o versículo-chave do livro. E olha só, tem uma promessa, né? Uma promessa de bênção para quem? Para todo que lê. Então, nós queremos ler, né? Nós não queremos perder essa bênção, nós queremos ler esse livro e queremos guardar, ouvir e guardar o que está escrito nesse livro, porque o tempo está próximo, meus irmãos. E o versículo 8 é maravilhoso também, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Jesus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Então, memorizem esses versículos, nós vamos falar dele todas as vezes que estudarmos o livro, tá bom? Jesus. É interessante, esse é um versículo que é muito bom você compartilhar com os testemunhos de Jeová, por exemplo, né, que falam que Jesus, né, não é Deus. Aí você pergunta, mas o que está escrito aqui? Né? Ele fala, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas quem está falando isso, você fala? Aí eles não querem falar, porque quem está falando é Jesus. Jesus está falando que Ele é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Né? Então, assim, o próprio Senhor declara, né, claramente que Ele é Deus. Né? Jesus é Deus. Ele é o que era, Ele é o que é e Ele há de vir. Ele vai voltar. Então, esses 2 versículos nós chamamos de versículos-chave da carta. O esboço. O esboço mais simples para uma das visões, né, porque o livro de Apocalipse ele pode ser olhado com 4 diferentes visões, nós vamos falar resumidamente sobre elas aqui, mas na que nós acreditamos ou mais nos identificamos, né, você pode dividir o livro de Apocalipse dessa seguinte forma. O capítulo 1 fala porque, por incrível que pareça, o livro de Apocalipse, você pode ter o esboço dele, a divisão dele, pelas próprias palavras do livro. Então, olha só que interessante. Quando você lê lá, né, no capítulo 1, as coisas que você viu ou que viste, está falando do passado. Isso daí é Apocalipse 1. Aí depois o próprio texto fala as coisas que são. Não é mais o passado, são as coisas presentes, né? E aí vai do capítulo 2 ao 3. Mas aí João recebe a revelação do capítulo 4 a 22 também, que são as coisas que hão de acontecer depois destas. Então, esse livro é separado no capítulo 1, falando do passado, 2 e 3 do presente e de 4 a 22 do futuro. Tá? Então, essa é a forma mais simples de falar do esboço. Eu não vou ler tudo o que descreve, né? Eu vou falar só o tema maior, mas você vai encontrar aí a introdução, né? Dos versículos de 1 a 8, capítulo 1. Depois,
Jesus entre as 7 igrejas, capítulo 1, de 9 a 20. As cartas às 7 igrejas, né, da Ásia Menor, capítulos 2 e 3. O trono, o rolo e o cordeiro, né, a partir do capítulo 4, Jesus está no céu, né, e aí vai falar ali revela o Cristo exaltado, né, e uma igreja arrebatada, tá? E aí vai começar a falar sobre o trono, o rolo e o cordeiro. Depois os 7 selos são abertos, do capítulo 6 até o capítulo 8. Depois você vai ver as 7 trombetas sendo tocadas, de 8 a 11. E aí você vai ver vários personagens e acontecimentos. A mulher e o dragão, as 2 bestas, o cordeiro, 144 mil, e por aí vai. Depois você vai ver as 7 taças sendo derramadas, capítulos 15 e 16. E aí então, você vai ver a Babilônia, a grande prostituta, no capítulo 17 a 19, né, falando desse mundo. E aí você vai ver o casamento do Cordeiro, no capítulo 19, a volta de Cristo, ainda no 19, os 1000 anos na terra, né, o milênio, no capítulo 20, a perdição de Satanás, né, a condenação final, no capítulo 20, os mortos são julgados, é o juízo final, no capítulo 20, e aí então novos céus, nova terra e nova Jerusalém, capítulo 21. E, conclusão, é o término do livro no capítulo 22, tá bom? Então essa vai ser a nossa viagem aí a partir de hoje. Introdução à carta, né? O nome Apocalipse significa algum chute? O que significa Apocalipse? Revelação, exatamente. Então o tema do livro é exatamente isso, né? Revelação. Não significa guerras, mortes, terror, horror, né? Significa simplesmente revelação, né? As coisas que estavam ocultas agora nos são reveladas. Aquilo que não estava claramente visto agora pode ser claramente visto, tá bom? Então é isso. As coisas são reveladas. Jesus está se revelando e revelando, né, o futuro glorioso da igreja. Então, revelar, o verbo, né, significa descobrir, revelar, tornar manifesto, né? Então, é isso aí. E é exatamente o que acontece, né? Jesus, ele vai se revelar de uma maneira profunda nesse livro e também revelar o futuro glorioso da igreja dele. É interessante nesse livro que quando Deus geralmente dá uma profecia, você pode olhar lá nos profetas, né? Ele fala, olha, sela agora a profecia desse livro, né? Daniel fala isso, né? Mas quando Jesus dá a revelação desse livro para João, ele fala, não sela, deixa aberto, né? Deixa aberto, porque isso ainda está em andamento. Não é tremendo isso? Eu acho incrível. É um livro aberto, não selado, e isso está no capítulo 22, versículo 10. E a verdade é que desde o Calvário, desde que Jesus nasceu, irmãos, e morreu na cruz, nós vivemos os últimos dias na terra, né? Nós estamos vivendo os últimos dias. Bom, se desde que Jesus, né, morreu ali, deu a vida na cruz, ressuscitou dentre os mortos, nós estamos vivendo os últimos dias, hoje, a verdade é, nós estamos vivendo os últimos segundos, né, para a sua volta. Então, o tempo realmente está próximo. A autoria do livro é o apóstolo João, né, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, um dos filhos do trovão, né, como ele era conhecido, mas que passou a ser chamado o apóstolo do amor, né? João, ele escreve o Evangelho de João, as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e o livro de Apocalipse. Ele foi o único dos apóstolos que não foi martirizado, né? Diz a tradição da igreja que ele foi colocado em água fervendo, mas não morreu. Então foi exilado na ilha de Patmos, onde ele recebeu essa revelação do Senhor.
Os objetivos nas suas cartas podem se distinguir dessa seguinte forma aqui. No Evangelho de João, a ênfase de João é crer, né? Ele escreve para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, é o Messias, ele é Deus, né? Ele enfatiza muito a divindade de Jesus. E o versículo, né, chave do Evangelho é o capítulo 20, versículo 31. E nesse Evangelho, a vida é recebida, porque ele fala da salvação. E ali Jesus é como essa voz, a palavra, o verbo, né, o verbo vivo que se torna carne, né? E a gente pode olhar ele como um profeta. Agora, nas epístolas, o que acontece? A ênfase de João é que nós tenhamos certeza. Se você ler 1 João 5,13, ele fala, olha, eu escrevo isso para que vocês que creem em Jesus saibam que têm a vida eterna, né? Então ele quer que a gente tenha certeza. E a ênfase nessas 3 cartas não é tanto a salvação, mas é a santificação, né? Então, assim, é tremendo o escrito de João, né? Ele vai bem naquilo que nós precisamos saber. Nós somos salvos por Jesus Cristo, precisamos ter certeza, né? E a obra de santificação do Espírito Santo em nós, ela testifica isso. E aí Jesus é apresentado como esse sacerdote, né? Esse sacerdote que nos abençoa, que nos santifica. Agora, no livro de Apocalipse, a ênfase de João é em estar preparado. Estar preparado porque o fim está próximo, né? Logo, logo, tudo isso que nós estamos vivendo vai ser uma página virada na história, né? E aí sim, nós vamos viver, né, a nossa realidade face a face com o Senhor. Então, ele escreve com essa ênfase de que nós estejamos preparados para ver o nosso Deus, para ver o nosso Salvador. Capítulo 22, versículo 20 é muito importante sobre esse ponto e fala sobre que a vida é recompensada. Então, a vida é recebida, a vida é revelada e a vida é recompensada. Ele vai falar sobre... Ele fala que Jesus não vem por acaso, ele vem, né, nossa recompensa está em suas mãos, né? E ele enfatiza a soberania de Jesus como o grande rei vitorioso. Para quem essa carta foi escrita, meus irmãos? A carta foi escrita às 7 igrejas da Ásia Menor, mas não somente a elas, mas a toda a igreja de Cristo. Né? Na verdade, todo que lê é abençoado, segundo as palavras do próprio livro de Apocalipse. Então, todo crente em Jesus Cristo deve ler, porque essa carta foi escrita para cada um de nós. E é interessante que Paulo, ele escreve às 7 igrejas, né? As cartas de Paulo, elas se dirigem à igreja em Roma, em Corinto, na Galácia, em Éfeso, em Filipos, em Colossos e Tessalônica. E João escreve às 7 igrejas na Ásia Menor. Aqui, ele menciona essas 7 igrejas. Esse livro também, Bom, a gente vai falar sobre o propósito, né, da carta. Eu posso guardar isso para lá. Bom, primeira data. Quando que foi escrito? Em 95 depois de Cristo, essa carta foi escrita. E a igreja já estava passando por grande perseguição, né? Então é uma carta que encoraja os cristãos a permanecerem firmes na fé, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de tortura e morte, né? Esse imperador aqui, romano, chamado Tito Flávio Domiciano. Então, ele começou a instituir esse culto ao imperador, né, como Deus, né, e os cristãos se negavam a adorá-lo como Deus, porque só Jesus é Deus. Então, a perseguição começou a partir daí e foi ficando cada vez pior. E é isso. Propósito da carta, irmãos, João escreve para encorajar esses irmãos perseguidos pela fé, né, a continuarem crentes em Jesus, não abandonar a fé, né, continuarem firmes, né, independente das circunstâncias, né, porque essa carta ela faz com que a gente veja aquilo que nos aguarda, né, aquilo que é eterno, porque tudo aqui nessa terra vai passar, né, não importa quão difícil esteja a nossa vida, né,
tudo isso vai ficar para trás, né? A certeza nossa é que, por maior que seja a nossa dificuldade hoje, nós estamos indo para o céu, né? Então, essa carta ela vem como um bálsamo no meio da perseguição. Se ela fala conosco hoje, nos encoraja hoje, muito mais, né, para esses irmãos, né, que estavam passando por perseguição e morte, né, tortura, eles se agarravam a essa verdade bíblica e viviam intensamente, né, consagrando as suas vidas ao Senhor. Então, essa carta é uma carta que nos faz querer estar mais perto de Deus. E ela aumenta a nossa fé nesse sentido. Bom, algumas características da carta, irmão. Olha, o estilo da carta de Apocalipse é bem diferente de todas as outras, né? Existe muito simbolismo em Apocalipse e a forma literária é chamado mesmo apocalíptico, né? Porque é muito peculiar, né? Muito peculiar. Muito simbolismo, mas a gente vai ver que a gente vai falar mais disso depois, mas assim, o uso de simbolismo ele tem várias razões para existir, né? Ele filtrava para que somente os cristãos pudessem entender o que estava escrito, né? As pessoas que não acreditavam, elas não entendiam nada. Elas não olhariam a carta como algo pessoal, olha, isso aqui é um complô contra Roma, um complô contra, né, o governo, o império. Não, elas não entendiam nada, né? Na verdade, eles não entendiam nada, né? E tem outras razões para esses símbolos, né? Mas eles não são difíceis de entender. As estrelas são anjos, né? São pastores, os candelabros são igrejas, a grande prostituta é a Babilônia, Jerusalém Celeste é a esposa do Cordeiro, né? Então, tudo isso é fácil de identificar. Agora, outra característica é o uso do número 7. O numeral 7 aparece muitas vezes em Apocalipse. E aí eu descrevi algumas delas. 7 bem-aventuranças, e entre parênteses está a referência, tá? Mas aparece 7 bem-aventuranças, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candelabros de ouro, 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres e 7 olhos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 sinais, 7 coroas, 7 pragas, 7 bacias de ouro, 7 colinas e 7 reis. É bastante 7. Bem como outros 7. Simbolicamente, o número 7 representa uma conta completa, ou seja, a perfeição. Então, Jesus está se revelando aqui, através desse livro. Ele é a perfeição. Bom, agora eu vou falar das 4 perspectivas que as pessoas podem olhar o livro de Apocalipse, tá? A primeira delas são os preteristas, que eles pensam, preterista fala mesmo de passado, né? E eles acreditam que o livro de Apocalipse foi escrito somente para a época de João, né? Muitas igrejas até hoje elas não leem o Apocalipse, pedem a bênção, né? Mas elas não leem o Apocalipse, elas ignoram o livro do Apocalipse porque elas acreditam que foi escrito só para a época de João. Então, são os preteristas, né? Os historicistas, né? São aqueles que entendem que fala da história, se refere à igreja, né? Mas de uma forma desordenada. E é isso, eles não acreditam muito que está falando sobre futuro aqui não. Está falando um pouco da história da igreja e acaba por aí. Os futuristas, né, que realmente acreditam, né, como aquela divisão que eu falei para vocês, ele fala do passado, presente, mas também mostra o futuro, né? Esses são os futuristas. Então, fala do tempo do fim. Esses realmente acreditam que o livro de Apocalipse fala do tempo do fim. E tem os idealistas ou os poetas, né, que essa visão mais poeta, que fala que não, o livro de Apocalipse ele tem um cunho pessoal, né? Ele vai servir só para aplicação pessoal na sua vida, não tem nada a ver com o tempo do fim, e é só isso. Bom, todas essas podem ser aproveitadas, né? Todas essas visões podem ser aproveitadas, né?
mas você vai aproveitar para o momento, você vai aprender da história, serviu para o tempo de João, mas também fala do futuro. Também fala do futuro, tá bom? Isso é muito importante para nós. E a conclusão, gente, eu quero falar alguns pontos importantes, né? Primeiro, que Jesus é o cabeça da igreja, né? A igreja existe por ele e para ele, né? Sem a cabeça, o corpo não tem vida, né? É por estarmos conectados a ele que nós existimos e fazemos qualquer coisa, né? É a cabeça que nos dá o comando. Então, esse livro ele vai mostrar o Cristo, o nosso Cristo, né? O cabeça da igreja exaltado no céu, e ciente, né, de tudo que se passa em nossa vida, né? Ciente de tudo que passa na igreja, né? Ele sabe as nossas lutas, as nossas dores, as nossas necessidades. Ele sabe naquilo que nós precisamos melhorar, naquilo que nós precisamos nos arrepender, aquilo que nós precisamos, tudo. Ele sabe de tudo, né? Então, o livro de Apocalipse mostra esse Cristo exaltado, ciente, né, da situação da sua igreja. Mostra também, né, que ele tem a resposta para todas as nossas necessidades, né? Ele vem de encontro às suas igrejas, né? Ele não só conhece, mas ele se prontifica a vir ao nosso encontro, né? E a gente vai aprender isso a cada capítulo. Outra coisa importante, a promessa da sua vinda tem que ser uma realidade, né, no nosso coração. Tem que ser algo que nosso coração arde, tem que ser algo que o nosso coração almeja, tem que ser algo que pode acontecer a qualquer momento para nós, né? Então, se o nosso coração está frio, se o nosso coração está apático, né, indiferente à volta de Cristo, irmãos, eu urjo você, né, que o Espírito Santo de Deus possa operar no seu coração, para que você possa reacender essa chama, né, da expectativa da volta do Senhor. Ele vai voltar, ele prometeu voltar, ele cumpre tudo que promete, ele vai voltar. Pode ser que para alguns seja demorando, mas é o tempo certo, né? Deus está dando chance para que muitos se arrependam, para que muitos possam conhecê-lo e não ficar para trás. Então, a certeza de que a sua promessa vai se cumprir, ela é muito importante. E isso deve gerar em nós, igreja, uma consagração maior, né? Uma obediência maior, um desejo de estar mais perto de Deus, de conhecer mais a palavra de Deus, né? De andar com Deus. E é muito importante porque muitas pessoas, ou elas não se interessam pelo livro, ou quando elas se interessam por curiosidade. Eu quero só saber o que o livro fala. Esse livro ele não é uma resposta à curiosidade, né? Esse livro é uma revelação do Cristo, né? No nosso Salvador, para que nós possamos almejar estar com Ele. Então, é para isso que esse livro, essa carta existe, né? Para que os nossos corações possam ser incendiados novamente para uma vida, um relacionamento mais profundo com o nosso Salvador. Esse é o objetivo do livro. Quando Daniel e João receberam as revelações, né, Daniel lá no Antigo Testamento e João agora sobre o Apocalipse, diz as Escrituras que eles caíram como se estivessem mortos, né? Tamanho poder, né? Eles presenciaram, eles receberam. Então isso mostra para nós que essas palavras elas são vivas. Essa palavra é viva, né? É o próprio Deus se manifestando, né? Então, quando nós lemos e estudamos, nós podemos ter certeza, né, que nós não vamos ficar apenas satisfeitos em matar uma curiosidade, não. Nós vamos nos tornar adoradores mais fervorosos de Deus, né? Servos, filhos de Deus, mais apaixonados por Deus, né? Mais obedientes à vontade de Deus na nossa vida. Testemunhas mais eficazes de Jesus nesse mundo, né? As pessoas lá fora não conhecem esse Cristo, né, revelado, que nós conhecemos. Então, nosso papel é mostrar, é conhecê-lo,
intimamente, de forma que as pessoas possam olhar para nós e ver esse Cristo revelado em nós, né? Esse é o objetivo do livro. É para isso que nós vamos estudar esse livro, amém? E para terminar, né, quero fazer algumas perguntas para você. Jesus está voltando, isso é certo. Jesus está voltando. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. O Espírito e a noiva dizem vem, né? Vem, Senhor Jesus. Nós concordamos com o Espírito. Não é errado nós almejarmos a volta de Cristo. Não é. A Bíblia fala, o livro do Apocalipse fala que a noiva e o Espírito dizem vem. A noiva é a igreja. A noiva e o Espírito falam vem, Senhor. Vem, sim. Quando nós olhamos para esse mundo hoje, com tanta injustiça, isso faz o nosso coração clamar, Jesus, volta logo. Senhor, volta logo. Volta logo. Então Jesus, ele está voltando. E a minha pergunta, a primeira pergunta é, você está pronto para se encontrar com ele? Né? Você está pronto para se encontrar? Jesus está voltando, ele prometeu, ele vai voltar. A pergunta que resta é, você está pronto para se encontrar com seu Deus? Né? Para vê-lo face a face? Por que você não deixa todo o cansaço e todo o fardo pesado, né? Tudo aquilo que é maior do que você pode carregar nesse momento aos pés dele essa noite? Jesus está aqui. Esse Cristo do qual nós falamos, ele está presente aqui hoje. Ele é o Senhor das nossas vidas, né? Por que você não aproveita esse momento, essa oportunidade, para colocar aos pés dele todo o fardo pesado, tudo aquilo que, todo jugo, né? Todo jugo que não vem do Senhor, que o fardo dele é leve, o seu jugo é leve, o seu fardo é suave, né? Por que você não deixa todo jugo e todo fardo pesado, aquilo que tem pesado nos seus ombros, na tua mente, na tua consciência, lança aos pés do Senhor essa noite, deixa aos pés dele essa noite. O Senhor, ele te ama, né? O Senhor, ele quer cuidar de você, ele quer tratar você, ele quer curar você, né? Ele veio para isso, ele veio para nos salvar, né? E a salvação dele é corpo, alma e espírito, ela é completa. O Senhor prometeu para nós um novo corpo, né? Ele prometeu para nós, né? E nós podemos ter essa segurança, irmãos, do amor dele, do plano dele, né? Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Ele nunca nos deixa, ele nunca nos abandona, e ele prometeu isso. Eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Até a sua volta, ele está conosco. Ele está conosco. Então, você poderia fazer isso? Você poderia entregar teu coração com tudo que há dentro para o Senhor? Eu vou pedir que, por favor, você fique de pé e nós vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra viva, eficaz, eterna, poderosa, Senhor. Essa palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas, Senhor. A palavra que tem o poder de transportar o homem do lamaçal do pecado para o reino da tua maravilhosa luz num segundo, Senhor. Não importa o nosso passado, não importa o que fizemos, Senhor. O Senhor faz nova todas as coisas, Senhor. O Senhor faz nova todas as coisas, Senhor. Nós não precisamos carregar fardo, nós não precisamos carregar, ó Deus, um jugo, Deus, depois que nós conhecemos o Deus vivo, o Deus que deixou os céus, toda a glória celestial, para se tornar um homem e morrer numa cruz, no nosso lugar. Porque nós merecíamos a morte, nós merecíamos a cruz, mas o Senhor escolheu a cruz no nosso lugar. E no lugar disso, o Senhor nos deu perdão. O Senhor nos trouxe perdão. O Senhor perdoa as nossas falhas. O Senhor perdoa os nossos pecados. O Senhor perdoa a nossa humanidade, pequenez, Senhor. O Senhor nos perdoa, porque o Senhor olha para nós e nos vê, Deus, quão ínfimo, quão frágil, quão
Quão necessitados somos, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus nós temos essa promessa, Deus, de que apesar de sermos quem somos, nós temos esperança, Senhor, por causa desse perdão, por causa desse amor. Senhor, eu oro que essa noite muitos corações, Senhor, decidam se render ao Senhor. Decidam, ó Deus, escolher o Teu amor, o Teu perdão, a Tua vida, Senhor. Porque uma vez que nós provamos do Teu amor, ó Deus, do Teu perdão, nunca mais nós somos os mesmos, Senhor. É impossível permanecer o mesmo, Deus, depois de provar do Teu perdão, Senhor. E eu oro, Deus, eu oro, Senhor, eu oro que esses corações aqui presentes, ó Deus, sejam cheios do Teu amor, cheios do Teu perdão, Senhor. Esse perdão que nos transforma, Senhor. Não um perdão, ó Deus, que não nos transforma. Nós reconhecemos, ó Deus, a nossa pecaminosidade, a nossa maldade. Nós reconhecemos que sem Ti, Deus, nós não temos a mínima chance, Senhor. Por mais que nós tentamos melhorar a aparência, Senhor, nós somos pecadores, estamos indo para o inferno, Senhor. É somente o Senhor que pode mudar o nosso rumo, mudar a nossa vida, Senhor. Então eu oro, Deus, por um arrependimento sincero. Eu oro, Deus, por um coração que recebe esse perdão, que realmente entrega para o Senhor o peso, o fardo, Deus. Aquilo que é nosso, aquilo que é do homem, Senhor, e receba daquilo que vem do Senhor, do Teu perdão, do Teu amor, da Tua graça, Deus, da nova vida que o Senhor nos trouxe através da cruz, Senhor. E eu oro, Deus, eu oro para que haja esse novo nascimento essa noite em muitos corações. Eu oro por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aflitos. E o Senhor fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo que é leve. E aprendam de mim que sou humilde e manso de coração. Nós queremos isso hoje, Deus. Muitos de nós estamos cansados. Muitos de nós somos orgulhosos demais para confessar, Deus, o nosso cansaço, a nossa estafa, Deus, a nossa limitação, Senhor. Mas eu oro que essa noite, Deus, o Senhor traga renovo na mente, renovo no coração, renovo na alma. Eu oro, Deus, que o Cristo vivo, Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que está aqui hoje, o Deus revelado nessa palavra, Senhor, o Deus que nos ama com amor eterno, que nos atraiu com a sua bondade, possa trabalhar com liberdade em cada coração, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, Senhor. O Senhor não muda, Senhor. O Senhor é imutável. Nós, meu Deus, nós podemos, Senhor, mudar os pensamentos, as emoções, mas o Senhor é o mesmo. O Teu perdão é meu mesmo, o Teu amor não muda, Senhor. E eu oro, Deus, alcança esses corações cansados essa noite. Senhor, são tempos difíceis, são dias difíceis. O Teu povo está cansado, Senhor. Eu peço, Deus, nos ajuda, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós queremos o Senhor, Deus. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Então vem, Deus, vem com o Teu poder, vem com a Tua graça, vem com o Teu renovo, vem com a paz que excede todo entendimento essa noite, Senhor. Vem tocar, ó Deus, os corações e as mentes, ó Deus. Vem renovar, Deus, a alma do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus. Senhor, nos ajuda a caminhar, Deus, num novo caminhar, Nessa caminhada nova a cada dia, guiado pelo Teu Espírito Santo, sabendo, Deus, que o Senhor vai nos levar por uma aventura de fé maravilhosa,
que nós vamos Te conhecer a cada dia mais, Senhor. Nós queremos nos render, nós queremos depender do Senhor, e nós não queremos sair do lugar se o Senhor não for conosco. Então muda a nossa vida de oração, Senhor. Oh, meu Deus, eu clamo a Ti, Deus, que sejamos uma igreja que ora, sejamos uma igreja fervorosa, que sejamos uma igreja que realmente aguarda a Tua volta, que está assim a cada dia na expectativa, Senhor. Pode ser hoje, pode ser hoje. Pode ser hoje que o Senhor vai lavar toda lágrima dos nossos olhos. Pode ser hoje que o Senhor vai passar a mão nos nossos olhos, Senhor, e vai limpar toda lágrima, Senhor. Pode ser hoje que não haverá mais dor, que não haverá mais doença, que não haverá mais injustiça. Pode ser hoje, Senhor. Pode ser hoje, Deus, que o refrigério completo, Senhor, a redenção completa vai chegar para nós, Deus. Pode ser hoje, Deus. Nós queremos viver assim, Senhor. Então nos incendeia, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu tens a liberdade, Senhor, de incendiar cada coração para viver para Ti, Senhor. Nós não queremos ser intelectuais, ó Deus. Nós não queremos fazer números, Senhor. Nós queremos uma vida sincera e completa contigo, Deus. Tudo vai passar, Senhor. Toda palha vai passar, Senhor. Tudo que não é real vai queimar, Senhor. Só o que é substância, o que é real, o que é sincero, vai permanecer, Senhor. E é isso que nós queremos, Deus. Sinceridade com Deus, vida com Deus, Senhor. Caminhar com Deus. Porque aquele dia vai revelar todas as coisas, Senhor. Então eu oro e eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos adorar o Senhor com essa canção e nós voltamos para falar da ceia.